Eu trouxe aqui o Arnaldo Zanata Júnior, sócio da Top Travel Viagens, uma agência que atua nesse mercado há quase 30 anos. Mas como todas que atuam nessa área, precisou se reinventar para enfrentar a crise e a revolução digital. Arnaldo, é um prazer recebê-lo aqui no Foco Gestão. Me conta como é que foi o início da tua empresa. Eu que agradeço a oportunidade de trocar experiência e aprender sempre. Bom, nossa experiência começa nos meus estudos. Eu sou engenheiro de produção mecânica. E na minha época de faculdade, eu acompanhava grupos para fora, como guia de uma empresa chamada Dimensão Turismo. Infelizmente, hoje ela não existe mais no mercado. Mas durante 10 anos eu acompanhei grupos para fora. E daí veio toda essa paixão pelo turismo. Viagens geralmente internacionais, na sua grande maioria, onde eu tive a oportunidade, inclusive, de morar no Caribe, em Saint Martin. Aliás, um destino que eu recomendo, né, para todos aqui. Enfim, um destino que vale muito a pena. Daí veio toda essa experiência, essa paixão pelo turismo. Depois de trabalhar com os grupos faziam contato comigo. Escuta, você vai viajar, consegue uma passagem para mim? E aí então que entrou a Top Travel. Na verdade, nós somos um grupo de empresas. Na minha época de faculdade também de engenharia, eu acabei me formando como corretor de seguros. Então abrimos a corretora de seguros, meu pai e eu. Isso na década de 1985, na década de 80, abrimos a corretora de seguros, chama-se Cozebra Corretora de Seguros Brasileira. E fazendo os bicos, né, de guia e tudo mais. Nos especializamos em seguros de condomínio e abrimos então também a imobiliária, Cozebra Negócios Imobiliários. Hoje meu pai não está mais na ativa e tocamos eu e minha irmã. Eu fico com a corretora e a agência de viagens e minha irmã com a imobiliária. Então essa é a minha longa experiência e jornada aí no mercado. E eu fico imaginando os desafios que vocês tiveram na década de 90 com Sim. a agência, se nem existia a internet ali praticamente. Como é que foi isso sem o uso da internet? Exatamente. Eu sou da época em que a gente utilizava dois grandes livros, chamavam-se Index, que era de AM e de ENAZ. Livro lá você procurava os hotéis. A gente mandava um fax para o hotel. Era como se fosse um guia de hotéis. Guia de hotéis no mundo todo. Então a gente mandava um fax para o hotel respondia dizendo está confirmado, não está confirmado, e assim era a viagem. As passagens eram, não sei se todos já conhecem, enfim, mas era um grande caderno, né, como se fosse um carnê, todo carbonado. Então a passagem era escrita à mão. Sullivan, França, o destino, se errasse tinha que fazer um novo bilhete. Era como se fosse um carnê, um carnê, né? Exatamente. E se você tivesse, vamos supor, 5 ou 6 destinos, a cada parada destacava um bilhete. Era parecido com aquele ticket que se usava antigamente para passar cartão de crédito, né? Exatamente. Exatamente, era daquela forma. Um pouco maior, né? Não que eu lembre, tá? Sim, não, eu vi no YouTube. Não, você viu no YouTube, você teve, alguém falou para você, né? Perfeito. Mas era exatamente isso. E era um grande transtorno, porque muitas vezes o passageiro, sem querer, destacava e perdia uma daquelas, a gente chama de pernas, um daqueles trechos. Imagina, era uma confusão, né? Para você entrar em contato com a companhia, entrar em contato com o passageiro, enfim. Hoje o mundo é totalmente diferente, né? Então... E nesse processo de se reinventar com a internet, o que mudou de lá para cá? Bom, a comunicação. Né? A comunicação... Está tudo muito mais fácil. Tudo muito mais fácil, a simplicidade, imagina. E teve um lado bom e um lado ruim. Lado bom, teve agilidade, aumento de produtividade, porém, nessa evolução, alguns cargos e funções deixaram de existir. Por exemplo, o famoso emissor de bilhete aéreo. Hoje ele não existe mais. Talvez, entendo que não é da sua época, mas antigamente você tinha uma pessoa especializada em emissão de passagens aéreas. Mas surgiram outros profissionais também. Surgiram outros profissionais, exatamente. Nessa evolução tecnológica surgiram outros, mas você imagina que quem não se reinventou e ficou simplesmente na emissão de passagens aéreas... Saiu do mercado, Saiu do mercado, naturalmente. Quer dizer, ficou ali estagnado, não estudou, não viu oportunidades, não viu outras alternativas, realmente ele perdeu. Quando que vocês perceberam que a internet poderia ser um trampolim para o negócio de agência de turismo? A internet ela assustou um pouco, né? Imagino como todo o segmento, quando a Gol entrou vendendo, né, passagens aéreas pela internet, foi uma grande revolução no mercado.
E algumas agências, em função desse modelo da Gol, em deixar de trabalhar com as agências, enfim, teve uma grande mudança. As agências tiveram que se readaptar. De lá para cá, a maior atenção foi ao site, porque tivemos que nos comunicar via site, apresentar a empresa via site. Até então, as vendas não podiam ser feitas via site. Venda via site, as OTAs que a gente chama, né? Agências totalmente online, surgiram recentemente. Mudou completamente a forma de Totalmente comercializar. a forma de comercializar, de atender o cliente. E aí então foi quando, em 2015, com a crise e tudo mais, tivemos que repensar também o nosso negócio. Novamente, né? Novamente. E o que mudou de 2015 para cá? Bom, em 2015, com aquela crise toda, nós fizemos a nossa lição de casa, porque simplesmente ter um concorrente que é muito rápido, fácil e ágil, você acessa a qualquer momento, que é a internet, para uma compra de uma passagem aérea ou um hotel, quer dizer, tivemos que nos reinventar. E aí pensamos o seguinte, bom, se a gente ficar somente em passagens aéreas e hospedagem, nosso negócio vai acabar, nosso negócio Top Travel Viagens. Então, acabamos fazendo a lição de casa, reinventando nosso negócio com propósito. Qual que é o nosso propósito realmente? Atender o cliente com todos os serviços e produtos que o mercado disponibiliza. Então, hoje, fizemos um site que ele atende tanto online, o cliente pode comprar online no nosso site, somos concorrentes de qualquer um desses sites online, em preço, tudo mais. E por qualquer companhia também. Qualquer companhia, e ampliamos os serviços e produtos. Então hoje nós temos passagem aérea, nacional e internacional, hospedagem nacional e internacional, hotéis por hora, que é um produto totalmente diferente. Às vezes você fica no aeroporto ali, você consegue ficar 2, 3 horas num hotel para descansar numa conexão, locação de carro nacional e internacional, seguro viagem, e aí vem os produtos novos, que é chip de telefone. A gente descobriu que quando um passageiro está indo para fora, o que é importante para ele? A comunicação. Seja conosco, com a própria agência, seja com família, seja com o trabalho, enfim, a comunicação hoje é tudo. Ele precisa se comunicar. É necessário, seja por dados, seja por voz. Então nós temos lá chip de telefone, entregamos em qualquer lugar do país, venda via internet ou offline, que a gente chama, venda física. Locação de mala. A gente sabe que hoje guardar uma mala não é fácil, em função de espaço e tudo mais. Então temos um serviço de locação de mala, pequena, média ou grande, todas as malas revisadas e tudo mais, então simplesmente aluga e a gente entrega em qualquer lugar. O sujeito usa a mala, devolve não tem aquele incômodo de ter que guardar a mala em algum lugar da casa. E o pior, muitas vezes quando ele vai pegar a mala já está com a rodinha com problema, a alça tem alguma avaria ali que vai atrapalhar. Além disso, também temos câmbio. Então, o cliente hoje pode comprar moeda, fazer emissão de moeda ou carregar o cartão Travel Money, enfim, para facilitar a sua viagem. Então, buscamos o quê, Sullivan? Acoplar todos os serviços possíveis. Que pudesse gerar a melhor experiência de viagem. Exatamente. Ainda tem ingressos, shows. Quer dizer, hoje eu tenho... Certo roteiro turístico. Certo roteiro, exatamente. Então, hoje eu tenho cliente que compra só o chip, que compra só a mala, ou compra só o lacre pela internet, aquele lacre de aço, tudo, para facilitar a viagem. Essa foi a nossa grande mudança e um site totalmente responsivo, com o app, né, com o aplicativo Top Travel, que o cliente pode acessar a qualquer momento. Arnaldo, continua aí que a gente vai continuar esse papo no próximo bloco. Perfeito. E você, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão e hoje eu recebo aqui no estúdio o Arnaldo Zanata Júnior, sócio da Top Travel Viagens. No bloco anterior falamos sobre como era o mercado de turismo antes da internet e os novos negócios gerados a partir da tecnologia. O Arnaldo, quais são os destinos mais procurados pelos brasileiros dentro do Brasil e fora do Brasil? Bom, dentro do Brasil é o Nordeste. E no exterior continua sendo Estados Unidos. Nosso perfil é mais internacional do que nacional. Talvez pela localização geográfica, a gente está ali na região do Itaim Bibi, então 70% do nosso mercado é internacional e 30% nacional. Desses 70% dentro da nossa agência é Estados Unidos, Flórida, Nova York, enfim, essa região. O Brasil está começando a descobrir um pouco a Califórnia, que é um destino maravilhoso, e aqueles mais aventureiros acabam indo para o Havaí, outro destino fantástico.
E quando você fala Nordeste, tem algum estado, alguma cidade específica que mais se destaca? Noronha é o sonho de todo mundo. Pela relação custo, ainda não é muito realizado em função do preço para se fazer uma viagem para Noronha. A gente tem Fortaleza, Maceió, enfim. É bem diversificado. É bem diversificado, então. Exatamente. Mas hoje o brasileiro ainda está fazendo a conta, de novo, o perfil da nossa agência. Fazer uma viagem no Brasil em relação ao exterior. Aí ele fala, puxa, com um pouquinho mais, com uma facilidade de parcelamento, né, um câmbio fixo, quando você parcela no cartão de crédito ou um boleto bancário, o câmbio fica fixo. Então ele se aventura e vai para fora, que é o grande sonho de todo mundo. Né? O que você acha que vai mudar para 2019 nesse mercado do turismo? A mudança já foi clara, né? O dólar já deu uma abaixada em relação àquela oscilação maluca que estava, né? 4 e pouco, enfim. Eu sempre falo que o grande desafio não é o dólar alto, o problema é a oscilação dele, que você não sabe onde ele vai parar. Isso gera uma certa estabilidade e uma certa insegurança que é complicado para você conseguir viajar, né? Concordo plenamente, isso atinge diretamente o nosso segmento. Né? Por incrível que pareça, o turismo ele é o primeiro a entrar na crise com essa oscilação de câmbio, mas também é o primeiro a sair. É o primeiro a sair, imaginei que seria o último a sair. Não, é o primeiro a sair, por quê? A hora que o câmbio dá uma acalmada, o brasileiro sente que existe uma estabilidade, ele viaja mesmo. Ele fala, eu quero viajar, eu quero conhecer, eu quero aproveitar a vida. E isso é uma característica interessante até no nosso escritório. A gente sabe que o final de ano certamente deve ser um período que mais aquece o mercado para vocês. Não tenho e dúvida. As férias do meio do ano ali, Sim. Junho, julho, deve ser bem aquecido para vocês. Fora esses dois períodos, qual é o terceiro momento de... Carnaval. Carnaval. É um período também de alta e um período que as pessoas têm aproveitado bastante é aquele feriado de 12 de outubro, Semana da Criança ou Semana do Saco Cheio, enfim. É uma semana que muitas pessoas acabam viajando. É que já está chegando no final do ano ali, exatamente. A pessoa já não aguenta mais. Já não aguenta mais e é uma média, a gente chama de uma média temporada, porque não é o valor da alta temporada, Natal, Réveillon ou Carnaval, mas também não é o valor da baixa. O clima, né, ao redor do mundo é uma época excelente para se viajar, em qualquer lugar do mundo você vai, ou primavera, outono, enfim. Então você tem uma facilidade aí de clima e custo. Existe aquela máxima que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Para a viagem também é assim ou não? Olha, Sullivan, o perfil do cliente vem mudando aos poucos. E no nosso escritório a gente percebe isso assim significativamente. Eu tenho clientes que já se programaram para Natal, Réveillon em junho e julho. Um semestre praticamente. Um semestre praticamente, exatamente. Por quê? O cliente está percebendo que quanto antes ele se programar, ele consegue preços melhores, mais opções, ele aproveita aquela baixadinha do câmbio, né? O câmbio oscilou, ele vai lá e fecha negócio e já garante o câmbio no parcelamento. No período, né? No período. Outra coisa, se ele faz uma viagem parcelada, no ato da viagem, ele já está com praticamente 70%, 80% da viagem paga. Deixa de ser aquela viagem inesquecível, né? Que você volta e é inesquecível. E lembra da viagem por mais 6, 7 meses, né? Então isso tem mudado bastante o mercado. Então o valor que ele acaba pagando tem sido um ponto que faz com que ele acabe antecipando tudo isso? Com certeza, com certeza. O nosso telespectador, aquele que vai viajar ao final do ano, que dica você daria para de repente ele... Para muitos a programação já foi feita, mas Sim. O que você daria como dica, se ainda dá tempo para dar alguma dica? Dá tempo, ainda tem destino, ainda tem preços bons, tem que pesquisar. E aí pesquisa pela internet ou pesquisa na sua agência de confiança, enfim. É importante fazer uma pesquisa hoje. Muitas vezes as pessoas chegam no nosso escritório com um valor pesquisado na internet. Olha, eu pesquisei isso, você consegue? E a gente vai atrás e consegue, porque a máquina não faz aquilo que o ser humano ainda faz, né? Que é a grande pesquisa, aprofundar mais, enfim. Então aí entra o papel do agente de viagens, né? Que é a consultoria, é entender o que o cliente precisa. Porque às vezes ele vai com um destino na cabeça ou um valor de investimento e acaba mudando completamente com uma simples conversa, né? Isso é bem interessante. Você que teve essa experiência, como você contou no bloco anterior, como guia, Sim. O que você percebe que daquela época lá, 1980, mudou para o comportamento do brasileiro viajante hoje? A mudança principal é que ele está mais... ele conhece mais o destino. Então, isso em função da internet. Acho né? que ele tem facilidade de pesquisar. Quando vai, já sabe o que vai fazer. Já sabe o que vai fazer.
E aí cabe aos agentes, aos consultores de viagem, realmente estar sempre surpreendendo, né? Seja com um serviço, seja com uma dica diferente, seja com uma condição. Muitas vezes ele está comprando ali uma passagem e esqueceu que a conexão é de um dia para o outro, que ele viu na internet e não percebeu, ele foi só no preço. Então, a mudança, a grande mudança realmente Existem algumas surpresas que o indivíduo não sabia, né? Não sabia. Ronaldo, muito obrigado Eu que pela agradeço, tua participação aqui no Foco em Gestão. Sucesso para vocês. Obrigado.